Bem-vindo ao ambiente AstiCalc, um espaço onde debatemos a respeito de ciência e tecnologia. Hoje, vamos dar continuidade ao curso da AstiCalc, calculadora que eu desenvolvi para auxiliar no cálculo numérico. Se você não assistiu às aulas anteriores, você poderá entrar no meu site, que está na descrição deste vídeo. Hoje, vamos ver os painéis das constantes físicas e astronômicas. Ambas estão disponíveis em caixa de combinação. Você escolhe pelo símbolo e carrega no registro X através do botão Upload com as unidades, quando é o caso. Você vê ao lado do símbolo da constante uma janelinha de dica, onde você vê o nome da constante e a sequência de teclas que você pode usar no teclado para fazer subir a constante. Você pode verificar o valor numérico das constantes nas tabelas que estão nos manuais, tanto em inglês quanto em português, no capítulo pertinente. O que são constantes? As constantes conectam grandezas físicas entre si, estabelecem uma lei de comportamento mútuo. No fundo, elas traduzem diferentes manifestações do mesmo fenômeno, mas nós não temos condições e ferramentas cognitivas para associá-las e unificá-las. Energia, temperatura, força, velocidade, etc., são grandezas que são conectadas entre si através de constantes em cada experimento. As constantes são determinadas experimentalmente. Na AstiCalc, algumas constantes também estão presentes nos combos de unidades, como c, a velocidade da luz, e eV, elétron volt. E no caso das constantes astronômicas, estão lá a unidade astronômica, o parsec. A ideia é facilitar na hora que quisermos estabelecer certos valores em função dessas constantes como unidade. Por exemplo, podemos brincar de Maxwell, quando se concluiu que a velocidade que era descrito pelas suas equações, as chamadas equações de Maxwell, tinham o mesmo valor da velocidade da luz. E daí se concluiu, se extrapolou, que a luz tem um caráter ondulatório com a velocidade já determinada. E essa velocidade é função de duas variáveis, μ e ε0. O ε0 é chamada permissividade elétrica e é obtida a partir da lei de Coulomb, cuja forma é um pouco parecida com a mesma da gravitação de Newton, não é? E também o μ, que é a permeabilidade magnética, né? Aqui é a lei de Coulomb e aqui é a lei de Biot-Savart. Na AstiCalc, como é que a gente faria isso? A gente procuraria aqui o valor da chamada permissividade elétrica, ε0. E subimos. E depois pegamos o valor da permeabilidade magnética, o μ. Subimos. Multiplicamos, seguindo a fórmula, tiramos a raiz quadrada e invertemos. Para verificar se isto tem unidade de velocidade, a gente precisa então coalescer, não é? Nesse botão aqui. Coalescendo, a gente vê que é realmente unidade de velocidade, metro por segundo. Né? E para comparar com a velocidade da luz, nós vemos aqui e procuramos a velocidade da luz como unidade, que está aqui. Escolhemos aqui e fazemos a conversão. Pronto, aqui está.
a conta que nós fizemos nos leva exatamente à velocidade da luz. Uma coisa que a ASCII-Calc pode ajudar é ajudar a resolver alguns problemas, como de física nuclear, por exemplo. O problema 43.1 do livro Fundamentos de Física, de Halliday, Resnick e Walker, na sua 5ª edição, nos dá uma oportunidade. É o seguinte, uma partícula alfa, está aqui, uma partícula alfa. O que é uma partícula alfa? Uma partícula alfa é o núcleo do átomo de hélio. Tá? Tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ela tem aqui uma partícula alfa com uma carga com um número atômico 2. Não é? E aqui temos um núcleo de ouro, do núcleo de um átomo de ouro, aqui, que tem o número atômico 79. A partícula alfa está se dirigindo em direção ao núcleo de ouro com uma velocidade, põe aqui, de 5,30 MeV. Então ela se dirige ao núcleo de ouro, ao núcleo do átomo de ouro, com uma velocidade compatível com essa energia. Então, a questão é a seguinte: a partícula alfa tem 2 prótons, ou seja, ela tem carga positiva 2. E o núcleo de ouro, do átomo de ouro, tem número atômico 79, tem 79 prótons, ou seja, ela tem uma carga de 79 positivo, né? Cargas iguais, cargas de sinal igual na eletricidade se repelem. Então, se a partícula alfa vem em direção ao núcleo do átomo de ouro, em algum momento ela vai parar, porque ela vai diminuindo a velocidade, porque ela vai sendo repelida até um ponto em que ela chega aqui, vamos pôr aqui, nesse ponto, ela chega à velocidade 0 e começa a voltar o caminho, repelida pelo núcleo de átomo de ouro, não é? Então, esse é o problema. Qual é essa distância aqui? Vamos pôr aqui, ficou feio esse D aqui, né? Qual é essa distância aqui que vai ser a distância mínima que a partícula alfa vai se aproximar do núcleo do átomo de ouro. Bom, nós temos então que resolver o problema a partir dessas condições. A física é uma ciência de princípios. E além de ser uma ciência de princípios, ela é uma ciência conservadora. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela se baseia em leis, em princípios de conservação. E a mecânica, que é o caso que a gente está estudando aqui, porque a gente está estudando movimento, né? É uma questão de física nuclear, mas é uma questão também de movimento. A mecânica se baseia em 3 princípios: o princípio da conservação da energia, o princípio da conservação da quantidade de movimento e o princípio da conservação do momento angular. No caso deste problema, nós temos que considerar apenas o princípio da conservação da energia. E a energia mecânica, neste caso, a gente pode colocar da seguinte forma. Aqui a energia, ela é colocada em duas partes, né? A energia cinética e a energia potencial. A energia cinética diz respeito ao movimento da partícula, ao movimento da partícula alfa, no caso. E a energia potencial diz respeito à força
as forças que estão entrando no sistema e interagindo no sistema. Então, examinando a partícula alfa como se ela estivesse longe, assim, longe do núcleo de ouro, sem interação nenhuma, a sua energia, sendo 5,3 megaelectronvolts, que nós, para os íntimos, chama-se MeVs, né, é somente a cinética. Então, nesse ponto aqui, longe do núcleo de ouro, pode-se dizer que a energia cinética é 5,3 megaelectronvolts, MeVs, e a energia potencial é zero. À medida que ela se aproxima do núcleo de ouro, então a energia potencial começa a entrar em ação, começa a haver as forças de repulsão e a partícula vai perdendo velocidade, ou seja, a energia cinética vai diminuindo e cedendo valor para a energia potencial, até que chega neste ponto aqui, onde ela para, ou seja, a energia cinética é zero. E a energia potencial, então, é a máxima, 5,3 MeVs. Bom, e agora nós temos que entrar com uma questão a mais. Quanto vale, quer dizer, qual é a forma da energia potencial neste ponto aqui? Por quê? A gente sabe que a energia cinética é 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Bom, é importante salientar que isso aqui só pode ser escrito. Por quê? Porque a energia se conserva. A gente se baseia no princípio da conservação da energia. Logo, a energia total aqui tem que ser a mesma que aqui. E se a energia cinética é máxima aqui, a potencial tem que ser zero, ou mínima. E se a energia cinética é zero aqui, então a potencial tem que ser a máxima aqui, 5,3, tá? Bom, até agora nós discutimos a questão mecânica. Vamos entrar agora com a eletricidade, né? A parte elétrica, né? Por quê? Porque a gente tem que saber como é a forma da energia potencial aqui, porque a gente sabe que a energia potencial é dependente da distância, né? Então a gente recorre à lei de Coulomb. E a lei de Coulomb, na sua forma de energia potencial, se escreve assim, né? Energia potencial é 1 sobre 4π ε0, aqui a permissividade elétrica, a carga da primeira partícula, a carga da segunda partícula, em termos absolutos, né, sem sinal, dividido pelo d, a distância entre as duas partículas. Aqui você vai ver, se você se lembrar da lei de Coulomb e para a força, você vai ver que esse d aqui está ao quadrado. Mas como a gente está falando de potencial, então o potencial se manifesta com o d sem a potência ao quadrado, tá? Então, para o problema específico, nós temos o quê? Que a nossa energia potencial é igual a 1 sobre 4π ε ao quadrado, né? Q1, no caso que é a partícula alfa, ela tem carga positiva 2. 2 o quê? Duas cargas fundamentais, né? E a carga fundamental é a carga do elétron. Esse é o elétron sem um sinal, né? Então a gente pode colocar aqui 2 vezes a carga do elétron vezes 79, que é o caso do ouro, né, que tem 79 prótons, cargas do elétron, dividido por D. Né? Aqui a gente já pode fazer um corte aqui, cortar o 2 com 4, porque 2 dividido 4 dá 1/2, então aqui fica 1 que desaparece e a gente substitui o 2 por 4. E o que a gente tem aqui então? A gente tem aqui a energia potencial é 1 sobre 2π, é zero. Neste ponto aqui é o que? 79 ao quadrado dividido por d. Bom, no caso aqui, temos o quê? Temos que a energia potencial neste ponto é 5,3
Vamos ver aqui então. Aqui é 5,3 mega electron volts, né? Que é igual então a 1 sobre 2π epsilon 0, 79 é ao quadrado, dividido por D. E aí a gente faz o truque. Qual é o truque? O truque é passar o D para o lado de cá. Quando a gente passa o D, que está dividindo do lado direito da equação, e passa para o lado esquerdo, então ela passa de dividindo para multiplicando. E o 5,3 vai para o lugar do D. Se ele está aqui em cima multiplicando, ele vai para cá dividindo. Então, a gente tira finalmente que a fórmula para a obtenção dessa distância D será 1 sobre 2π epsilon 0, né? 79 é ao quadrado, dividido por 5,3 MeVs. Bom, como é que a gente faz isso na ASCII-Calc? Nós partimos da fórmula aqui e tomamos o numerador aqui da fração, né? 79, né, vezes E, a carga fundamental. Upload, eleva ao quadrado e multiplica. E aí divide por 2, divide por π e divide pela permissividade elétrica. É ε0, tá aqui. Upload, divide. E falta apenas dividir por 5,3 MeVs. Aqui a gente vai para o mega, escolhemos o mega aqui e escolhemos electron volt como unidade de energia aqui e carregamos. Basta dividir. Bom, o valor tirado é preciso transformar agora para unidades de distância. E a gente coalesce, então, e dá 4,29 vezes 10 a menos 14 metros. Então, vamos introduzir aqui a unidade de Fermi. Por quê? Porque na escala nuclear, tudo é de valor muito pequeno. Então, todos os resultados acabam, se usar as unidades fundamentais, serão valores assim de 10 a menos 15, menos 14, como a gente viu agora. Então a gente introduz aqui a unidade Fermi, que é usado entre os físicos nucleares, para tornar a coisa de notação mais fácil, mais leve, né? Mais ligeira. E o valor adotado é de 1 femtometro, que ele tem o mesmo símbolo, FM. Voltando aqui para a ASCII-Calc, a gente pode então transformar, né, essa unidade de metro para Fermi, ou femtometro. Então o que a gente faz? A gente procura o F aqui de femto, né, e metro, e converte. 42,93 fermis. Esse é o valor que o Halliday dá como solução, não é? Este valor, como comenta o Halliday, ele é um valor grande comparado com as dimensões do núcleo atômico. Vamos pegar aqui uma formulazinha aproximada, experimental, em que o raio do núcleo atômico seria proporcional à raiz cúbica do peso atômico, aqui não mais do número atômico, mas o peso atômico, né, é o número total de prótons mais nêutrons, né, multiplicado por um fator aqui de 1,2 fermis. Aqui é mais ou menos a ideia de que o volume é proporcional ao número de partículas dentro do núcleo, no caso o peso atômico, né? E no caso do ouro é 197. Então, no caso do ouro, então, o peso atômico é 197 e temos que elevar isso a 1/3, não é? Então a gente coloca o quê? Bota 3, inverte e eleva.
Agora multiplicado por 1,2 Fermi. 1,2 femto-metro. Multiplica. É 6,98 o raio do núcleo de ouro. E a distância que a partícula alfa chega dele é 42, ou seja, cerca de 6 vezes, a distância é 6 vezes maior do que o raio do núcleo do ouro. Uma coisa que a gente também pode brincar, quer dizer, a gente pode especular e explorar, por exemplo, é com a constante universal de gravitação, o G que está aqui. Você olhar o valor, ele está em unidades de metro ao cubo, por quilograma e por segundo ao quadrado. Né? Mas isso não é, em termos astronômicos, isso não é dado assim. É dado com unidades diferentes. Né? No caso da massa, a massa é a unidade de massa do Sol. No caso da distância, é a unidade astronômica. E no caso do tempo, que é o segundo, é em ano. Então a gente converte isso aí nessas unidades de massa solar, de unidade astronômica de distância e de ano. Se a gente converter, a gente chega a este valor aqui, 39,426. Olhando um pouco de experiência, a gente vê que se a gente tirar a raiz quadrada, a gente chega a um valor que é muito próximo do de π. Vamos dividir por 2 e a gente chega a um valor próximo de π. Não é exatamente π, deveria ser, porque a unidade de ano não é o ano contado de 365 dias, né? É uma unidade de ângulo bem mais preciso, né, em que leva-se em consideração termos bem mais precisos, mais segundos, né, e alguns, às vezes até fração dele. Então, se a gente transformar novamente para massa, a gente tem que, para manter em massa solar, a gente tem que fazer conversão considerando as unidades que a gente já transformou, porque senão, ao converter somente uma unidade, que a gente vai fazer agora, que é de ano sideral, se a gente não fizer isso, todas as outras unidades voltarão à unidade fundamental. Então, se a gente converter isso, a gente vai ver que o valor 3,1417 é bem mais próximo do de π. A gente vai ver aqui, é praticamente o valor de π. Então, é isso. A constante da gravitação universal, em termos de unidade astronômica, de massa solar e de ano, considerando o ano sideral, ele é 2π ao quadrado. Isso reflete a lei de Kepler, que diz que a divisão do semi-eixo maior ao cubo pelo período ao quadrado é constante. E como ele é constante, considerando o ano e a unidade astronômica para a Terra, isso é 1. Né? E isso indica também que essas três unidades estão conectadas. Né? A de distância, de massa e de ano estão conectadas na lei da gravitação universal. Eu repito que todos esses cálculos que a gente faz usando os botões aqui na tela podem ser feitos através do teclado. Né? Clicando nos botões, nas teclas certas, escolhidas, você obtém todos os resultados, os mesmos resultados, simplesmente usando o teclado, o que em alguns casos é bem mais rápido. Né? Para isso, para saber quais são os valores do teclado, basta verificar aqui todas essas tabelas aqui indicam como acessar
as funções, as constantes, as unidades através do teclado, sem necessidade de usar os botões da tela. Por exemplo, no caso de escolher unidades, né? Quando você escolhe unidades, você deve clicar na tecla Page Down. Clicando na tecla Page Down, todas as outras teclas aqui, elas estarão chaveadas para se escolher uma unidade. E aí você tem que ver lá na tabela, tá, dos valores de cada tecla aqui para produzir uma certa unidade, né? E ao final você clica em U minúsculo ou maiúsculo, porque isso vai fazer subir a unidade e carregar na unidade, no registro de unidades X. Uma outra coisa interessante de verificar é a constante de Hubble, que está entre as constantes astronômicas lá da ASCII. Hubble, esse senhor aqui, ele descobriu a chamada Lei de Hubble em 1929. Antes, enfim, se sabe hoje que tem uma pá de gente que já tinha descoberto essa lei, mas quem ficou famoso e quem foi citado foi o Sr. Hubble. Hoje se considera que os outros também descobriram, fazendo justiça a eles, né? E o Hubble percebeu que as galáxias se afastavam uma das outras com uma velocidade que dependia da distância entre elas, né? Ele percebeu isso porque antigamente se observavam nebulosas aqui e ali no céu e se achava que essas nebulosas pertenciam à nossa galáxia, ao nosso universo, porque se considerava a nossa galáxia o nosso universo, né? Ele percebeu que não, que eram objetos independentes uns dos outros, que estavam bem mais distantes e que eles se afastavam à medida que eles estavam. Ele percebeu o seguinte, que quanto mais fraca era a luz vindo da galáxia, mais vermelha ela era, né? E isso é típico do que se chama de efeito Doppler, né? Aqui está a velocidade, né, dependendo se afastando ou se aproximando, em relação à velocidade padrão, que no caso é a da luz, né, faz ao espectro se mexer. Aqui, lambda é comprimento de onda, então o lambda se afasta, quer dizer, o espectro que você observa fica deslocado, e no caso do afastamento, fica deslocado para o vermelho. O efeito Doppler é fácil de entender, né? Se lembrando do que faz aquela ambulância que se aproxima da gente, passa pela gente e se afasta. Em outras palavras, esta lei é a expressão da expansão uniforme do universo. A constante de proporcionalidade ficou conhecida como constante de Hubble. Seu valor foi corrigido diversas vezes desde sua descoberta, visto que é muito difícil determiná-la com precisão. O efeito Doppler, né, é fácil de determinar porque você observa aqui, eu coloquei aqui dois espectros de uma mesma galáxia hipotética, quer dizer que ela está apenas em que a gente chama de espectro de absorção, que nem os gases absorvem a emissão, que a gente chama de emissão térmica, que está aqui, né, e absorvem a luz, e o que a gente vê são picos de absorção. Quer dizer, as galáxias espirais também têm espectros de emissão lá dos gases quentes, mas isso aí a gente desconsidera. Vamos, para facilitar, ver dois espectros hipotéticos aqui, um aqui embaixo da galáxia em repouso e aqui em cima da galáxia se afastando do seu ponto de repouso, né? E o que a gente vê? A gente vê que aqui, ó, nesse ponto, tem uma diferença, não é? Aqui tem uma diferença desse pico para esse pico, o mesmo pico, só que deslocado por causa do efeito Doppler, né?
E você vê aqui na ponta também que essa distância aqui é maior, né? A distância aqui é um certo valor e aqui é quase o dobro, vamos dizer assim, digamos 50%, 60% maior. Por quê? Porque pela fórmula, esse lado de cá é um valor constante, certo? Porque a velocidade é a mesma e a velocidade da luz é uma constante, então do lado de valor aqui é a constante. Então, aqui, esse lado de cá tem que se manter constante também. Então, para pequenos comprimentos de onda, para comprimentos de onda menor, a variação do comprimento de onda por efeito Doppler é 1, né? Quando cresce o comprimento de onda, então a variação fica maior. E é o que a gente vê aqui nesse espectro de exemplo, né? E este é o efeito típico que se observa nas galáxias por causa do efeito Doppler. Já a determinação da distância para verificar a lei de Hubble, né? De fazer a conexão de velocidade e distância e assim determinar a constante, determinar a distância da galáxia já não é tão simples. Por quê? Porque você não tem como fazer uma medida, né? Qual é a medida que a gente conhece para a distância? É a triangulação. A gente faz essa, digamos, triangulação na astronomia observando as estrelas próximas. As estrelas mais próximas nos permitem que a gente possa medir o que se chama de paralaxe trigonométrica, que na verdade é aproveitar o movimento da Terra em torno do Sol e ver e observar o astro em posições que a Terra está em diferentes posições da órbita, né? Isso projeta no astro um movimento, né? Descreve uma pequena elipse que é a projeção da órbita da Terra lá no céu, né? Com isso você pode determinar a distância através da lei de semelhança de triângulos. Não é muito difícil. E é só, né, para esses átomos, para esses astros mais próximos. Para as estrelas mais distantes, na galáxia, a gente tem que determinar por modelos, que a gente chama de determinação fotométrica da distância. A gente conhece como é que a estrela se comporta e a gente sabe qual seria o brilho dela, né? Comparando com o brilho observado, a gente sabe a distância. No caso de galáxias, não, as galáxias, a maioria delas, tirando uma e outra, mais próximas, as outras, todas a gente não consegue diferenciar uma estrela da outra, um astro do outro. Como é que a gente vai saber a distância, né? A única forma de saber a distância é observando supernovas. As supernovas são as explosões de estrelas que emitem uma quantidade de luz inacreditavelmente grande e que nós podemos detectar, né, na galáxia. Só que a gente não sabe quando é que a supernova vai surgir. A gente não pode prever qual vai ser o instante de uma explosão de uma estrela, sobretudo se a gente nem sabe que estrela que é, né? Então a gente faz o seguinte: a gente conhece muito bem o comportamento de uma supernova. A gente sabe classificar do tipo 1, 1A, 2, cada uma com as suas características, cada um com seus espectros, e a gente sabe calcular muito bem qual é o brilho que essas supernovas têm em função dos espectros que elas apresentam. Por quê? Porque a gente sabe modelar toda a cadeia de evolução da explosão. Com isso, nós podemos, então, fazer a dedução. A gente sabe qual é o brilho que essa supernova tem, observa o brilho e a gente pode deduzir a distância. O problema é observar a supernova. Então, o que existe? Existe que nesses observatórios de campanha, espalhados pelo mundo, no Chile, na França, nos Estados Unidos, no Havaí, na África do Sul, na Austrália, esses observatórios que são frequentados pelos astrônomos do mundo inteiro através de seus programas, que foram aprovados por comitês, etc., esses observatórios têm sempre alguém que é chamado de caça supernova.
Ele é o caçador de supernova. Ele é uma pessoa simpática, agradável, muito brincalhona, né? Uma pessoa de fácil trato. Por quê? Porque ela tem que, no momento que ela recebe uma informação de alguma parte do mundo que alguma supernova apareceu em alguma galáxia, ele tem que ir até o telescópio que o sujeito está trabalhando, que o astrônomo está trabalhando, tirando dados para a sua pesquisa, e convencê-lo a parar do que está fazendo para observar a galáxia onde está a supernova, né? E tirar lá as informações que ele passa, então, para o caçador de supernova. Tem que ser um cara muito, muito diplomático, né? Essa descoberta pegou Einstein pelo pé. Com a sua teoria da relatividade geral, que ele tinha publicado, ele estava no auge, né? Todo mundo já tinha aceito as suas ideias, todo mundo já considerava Einstein um dos grandes gênios da humanidade. Enfim, já tinham sido feitas as observações, em 1929 mesmo, as observações lá de Sobral e da Ilha de São Vicente, lá no Golfo da Guiné, observando o eclipse solar, onde pôde-se verificar que, de fato, o Sol era capaz de desviar a trajetória da luz das estrelas que estavam atrás dele, né? Ele tinha as suas equações, tinha os seus colaboradores de Cítaro, Friedman. Ele já tinha levantado uma equação que descrevia a métrica do universo, né? Mas só que as equações deles previram uma expansão do universo. E ele não aceitou isso. Ele achava que o universo não podia se expandir, né? Ele tinha que ser estacionário. A métrica do universo tinha que ser estacionária, né? Então ele inventou uma constante, uma chamada constante cosmológica, né? Que ele chamou de gama, onde ele colocava um valor, essa constante nas equações, um valor negativo, que então anulava a expansão do universo e deixava o universo estacionário. Só que veio a lei de Hubble. E o Hubble mostrou que o universo se expande através dessa sua lei, né? E isso levou Einstein a pronunciar fazer uma declaração bastante bem-humorada de que essa tinha sido a sua maior bobagem. Mas o pior, e vejam que pode chegar uma bobagem de gênio, né? Descobriram que agora, com as medidas mais precisas, com mais medidas em maior quantidade, sabe-se que o universo está se expandindo mais rápido ou mais aceleradamente do que predisse a lei de Hubble. Ou seja, além de se expandir linearmente, né, através de uma dependência da distância, né, hoje sabe-se que o universo está se acelerando, né? E aí tiveram que recuperar essa constante cosmológica, gama, né, e colocar novamente nas equações de Einstein, agora com o sinal trocado, né, e deram o nome de energia escura. Voltando agora então para a Asticalc, vamos aqui recuperar a constante Hubble, que está aqui, H0. Vamos levantar ela. Aqui está. Ela tem o valor de hoje, né, atualizado, de 70,1 km por segundo por megaparsec. Bom, se a gente está vendo aqui que a gente tem duas unidades de distância, uma anulando a outra, só que elas estão em escala diferente. Vamos coalescer e ver que isso dá um valor em unidade de frequência, que, né, segundo a menos 1, na verdade é Hertz, né? E se você inverte, você chega a o valor de 4,4
vezes 10 a 17 segundos. Vamos transformar isso para a unidade de anos e ver o que acontece. Isso então dá 1,39 e tal, vezes 10 a 10, vamos colocar em termos de giga-anos, né, para a coisa ficar um pouco mais clara. Convertendo, então dá 13,9 giga-anos. Né? Esse é chamado o tempo de Hubble e é considerado a idade padrão do universo. Né? Tem umas correções aí, uma coisa relativística aí, mas essencialmente, em termos clássicos, esse é o valor adotado para a idade do universo observável. O que acontece é o seguinte, né? À medida que a galáxia se afasta, ela vai seu espectro vai indo para o vermelho, né? E o seu brilho também começa a cair, vai caindo, né? E à medida que ela se afasta da nossa galáxia e segue em direção a esse limiar de 13,9 giga-anos, o seu espectro vai se tornando cada vez mais em direção à direção do rádio, por exemplo. Quer dizer, quando você, por exemplo, observa quasares que estão lá perto do limiar do universo, você observa no rádio. É por isso que se chama quasar, porque quando ele foi observado a primeira vez, se detectou uma enorme emissão na linha do rádio, na faixa do rádio, e se procurava o seu correspondente no óptico, né, no visível, né, e não se via nada. Então, chamaram isso de quasar porque é um objeto que emite na faixa do rádio. É quase uma estrela, é quase estelar, né? Então, você vai chegando perto do limiar do universo, você vai vendo o objeto mais fraco e mais indo para o vermelho até chegar no ponto. Quando você chega no ponto, você não observa mais nada. Por quê? Porque nesse ponto também o objeto está se afastando pela métrica com a velocidade da luz. Ele se afastando com a velocidade da luz, a luz não consegue chegar até a gente. E objetos que estão além desse ponto simplesmente não serão observados jamais. Um outro exercício interessante do uso da Haste-Calc é calcular as chamadas unidades naturais, que Max Planck sugeriu em um artigo de 1899. O seu Max Carl Ernst Ludwig Planck é de origem abastada, porque o nome alemão com tanto nome do meio assim só pode ser de origem bastante de famílias bastante tradicionais. Mas ele foi um grande físico, foi um ganhador do Prêmio Nobel, foi um grande incentivador da física na Alemanha, um grande incentivador de Einstein, foi bastante benevolente com Einstein, que ele viu em Einstein o brilho do cérebro, né, de Einstein antes dos outros, e ele sugeriu nesse artigo, né, o seguinte, porque inicialmente as unidades eram um tanto que subjetivas e variava de lugar para lugar, de local para local, né? Por exemplo, lá pelos anos 1100, o rei Henrique I da Inglaterra padronizou o tamanho de um pé como sendo o tamanho do próprio pé. Já os franceses, no tempo de Napoleão, no ímpeto iluminista de dessubjetivar e universalizar tudo, definiram o metro como sendo a 10.000.000ª parte da distância do Polo Norte ao Equador no caminho do meridiano de Paris. Outras unidades, como a temperatura sendo 1 grau Celsius, a 100ª parte da diferença entre o ponto de liquefação e de ebulição da água. O Fahrenheit se baseou na febre da filha para definir sua escala. O grama como sendo a 1000ª parte do peso de 1 litro de água e por aí vai. E Planck, em 1899, sugere, então, essas unidades universais que não dependem nem
decisões subjetivas, nem de unidades terrestres, como a dos franceses. Isso sugere, por exemplo, que se tome a velocidade da luz, que é uma constante, a gravitação universal, a constante de Planck, que ele mesmo, reduzida, que é dividido por 2π, que ele introduziu estudando a radiação de corpos termodinâmicos, e a constante de Boltzmann, que introduziu estudando as medidas de temperatura em termos de energia. O Planck sugere, então, como unidade de distância, o que ficou conhecido como distância de Planck, ou unidade de Planck, como sendo, então, essa combinação de constantes, da constante de Planck reduzida, a gravitação universal e a velocidade da luz, assim como outras unidades também, de massa, temperatura, de energia, aceleração, velocidade, etc. Então, vamos aqui calcular o comprimento de Planck, a unidade de Planck de comprimento, e vamos começar assim. Vamos recuperar o valor da constante de Planck, que está aqui, H, sobe, e como ela é reduzida, tem que dividir por 2π. Então, divide por 2 e divide por π. Está feito. Agora, a gente recupera a constante gravitacional, que está aqui, subimos, multiplicamos e subimos a velocidade da luz para... Opa, não é isso, é a velocidade da luz que deve ser elevada ao cubo. Então, a gente sobe a velocidade da luz e depois põe 3 e eleva ao cubo. Tá? E divide. Aí, a partir daí, a gente faz a raiz quadrada e coalescemos para saber qual é a unidade de metro. Tá? Dá 1,6 vezes 10 a menos 35 de metro. Isso é considerado a distância menor possível para se determinar alguma relação de causa e efeito, ou seja, abaixo dessa dimensão de 1,6 vezes 10 a menos 35, a gente não consegue, pelo princípio da incerteza, determinar mais distância nenhuma. No manual, tanto em inglês como em português, tem lá as fórmulas para unidades de outras grandezas que o Planck determinou. Eu aconselho vocês a irem lá, pegarem as fórmulas e fazerem os cálculos vocês a título de treinamento e também de curiosidade, E aqui terminamos mais uma aula da AstiCalc. Se você gostou, dê um like para agradar o algoritmo do YouTube. Se você quiser acompanhar as outras aulas, as anteriores e as próximas, entre no meu site, que também está na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar as outras aulas, assim como outros cursos e aplicativos e artigos que possam ser interessantes no que concerne a ciência e tecnologia. Então, até a próxima e tudo de bom!